E olha só, Vanessa, agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que o tema é saúde, né? A gente falou já de alimentação, gastronomia, futebol, e agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a ginástica cerebral, né, Vanessa? Exatamente. Eu não conhecia a ginástica cerebral, mas é uma grande importância, né, para a gente manter ativo, saúde, né? E aí a gente traz essa questão aqui no estúdio hoje, né, Exatamente. Vanessa? Sempre que a gente vai ao médico, né, eles falam com a gente que é importante a gente se manter ativo, né? O nosso corpo precisa se manter ativo, a fim de ajudar, né, na melhoria da nossa qualidade de vida e no tratamento ou prevenção de alguns problemas, como obesidade, pressão alta. E o nosso cérebro também precisa estar ativo, viu? É muito, muito importante a gente manter, né, essa atividade constante do nosso cérebro. E se a gente quiser um incentivo extra, né, para que ele funcione de maneira correta, existem então os exercícios para o cérebro, né? Eu falei sobre essa ginástica cerebral. Sim. Essa ginástica, né, ela ajuda a reduzir os riscos de doenças como a demência e também melhora as funções da memória, atenção, criatividade. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica geriatra Simone de Paula, que vai nos explicar melhor como essa ginástica pode ser feita. Bom dia, doutora Simone. Bom dia a todos. Para a gente começar o nosso assunto, doutora, o que é ginástica cerebral? Olha, acho que vocês já começaram falando super bem, né? Da importância dessa atividade que a gente precisa. O nosso corpo, acho que está todo mundo assim cansado de saber que tem que fazer exercício físico, musculatura precisa desse exercício, tanto pernas quanto braços. Isso a gente está mais batido, né? Na mídia sobre essa questão. E aí vem essa questão. Além do corpo, a nossa mente também precisa de ter essa atividade. E o que seria a ginástica cerebral? O nosso cérebro, para funcionar, igual a gente tem um impulso para fazer o movimento, nós temos impulsos para os pensamentos, para aprender. Tudo é através de impulsos cerebrais. E para a gente treinar esses impulsos, para eles ficarem mais rápidos, mais ativos, existem alguns exercícios que facilitam, tá? Que nos ajudam a aprimorar esses circuitos cerebrais que a gente fala. É como se fosse assim, você está no engarrafamento, você vai sair do ponto A para o ponto B, você está querendo sair daqui para chegar lá no BH Shopping, em algum outro lugar. Você tem vários caminhos para percorrer, certo? Um mais rápido, um mais devagar, mas você chega no mesmo ponto. O nosso cérebro também tem essa capacidade. Então, para atingir o objetivo, ele pode chegar por caminhos diferentes. Quanto mais caminhos você tem, melhor é para o cérebro. Quanto mais rápido você consegue atingir, melhor também é para a gente. Então, treinar esses caminhos, ampliar os caminhos, que é o que a gente chama dessa neuroplasticidade cerebral, é muito importante. Tá? Então, esses exercícios que vão exigir do nosso cérebro mais coisas é que nos ajudam a fazer esses novos caminhos ou percorrer mais rápido os caminhos. Ah, mas eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar curioso para saber que exercícios são esses, né? Meu Deus do céu, dá para exemplificar algum exercício? Claro. Primeiro, né? Quais são os tipos de exercícios que podem auxiliar, né? Podem estimular o nosso cérebro? Vários, né? Como a gente pode estar citando, jogos de baralho. Vão fazer esse, né? Quando a gente vai jogar, por exemplo, um buraco, nem que seja um jogo de memória. A forma que você joga, você já precisa ter um raciocínio. E são de formas diferentes, cada hora vem uma carta, isso ajuda. Jogos de dominó, que você tem que parar, programar qual peça que você vai gastar, qual que você não vai. Existem jogos de lógica, que também são bons, né? As pessoas falam muito de palavra cruzada, caça-palavras. Então, dependendo do que você quer estimular, você tem jogos diferentes, tá? E, além de jogos propriamente ditos, nós temos exercícios. Por exemplo, de eu estar fazendo movimentos com as mãos. Vamos lá, né? Vamos. Eu quero ver se vocês vão ficar Vamos juntos. lá. Vamos fazer junto? Querendo ou não, a gente sabe que a ansiedade atrapalha um pouco essa coordenação, mas vamos lá. Então, nós vamos abrir a mão de um lado 5 dedos junto, da outro um dedo só, né? Um dedo. Então, agora você fecha, abre um, 5 abre um. O tablet aqui. Para evitar queda, né? Então, vamos lá. Abre 5, abre 1, fechou.
abre 1, abre 5, fechou. Eu já tô toda descompassada Pois aqui. é, coordenação é uma coisa importante. Então, primeiro pode ser dessa forma mais simples, que a gente fica sempre 5 de um lado e sempre 1 do outro. Mas cada hora você abre 1. Aí a gente pode ir desafiando. Agora a gente vai inverter. Abre 5, abre 1, fechou, fechou. Abre 5, abre 1, fechou, fechou. Abre 5, abre 1, fechou. Eu sei que apareceu o dedo aqui que eu nem sei de onde que tá. Então, olha só, na verdade, é uma coisa simples, não é? Sim. O nosso cérebro dá conta desse caminho. Mas na hora que a gente muda um pouquinho, o que a gente pede, ele dá uma travada e fala, opa, peraí, quem que eu vou mandar abrir, quem que eu vou mandar? Nessa hora, a gente está estimulando o cérebro. E é uma coisa progressiva, né? Sim. Por exemplo, eu tô aqui super dificultada aqui fazendo, mas se você mas for é uma treinando, coisa que... isso vai melhorando. Sim. Aí não vai ser mais um desafio. Conclusão, você precisa mudar o tipo de exercício. Entendeu? Sim. Então é um caminhar. A gente aprende, a gente tem dificuldade, aí você aprende, opa, então agora o que eu vou fazer de desafio? Eu vou fazer de olho fechado? Eu vou alternar 5, eu vou alternar número de dedos. Então, isso vai dificultando e estimulando mais o cérebro. Então é super simples, né? A pessoa pode fazer em casa mesmo, igual você disse, os recursos, né? Sim. Com jogos. Na primeira infância, a gente usa muito dominó, a gente usa esses Joguinhos jogos de lúdicos. memória. É importante começar esses exercícios já na primeira infância, mais cedo? Sim, não é à toa que a gente coloca os meninos na escola tão cedo, né? Assim, quanto mais novo, maior volume, a gente tem essa capacidade. A gente fala que eles são igual esponja, né? Então, eles absorvem muita coisa, porque as conexões estão ali em plena atividade. Quanto mais você der, mais ele absorve. Por isso, estimular muito na infância, para ele ter mais capacidade, mais caminhos para chegar do A para o B. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente pode fazer novas conexões também, mas às vezes de uma forma mais lenta. Então, na infância é muito importante, na fase de juventude e adulto também, e no idoso também. Por mais que haja essa lentificação do processo de memória, porque a memória não acaba, quando a gente fala assim, esse daí está esquecendo por causa da idade. Por favor, né? Isso é um preconceito errado. Então, o que a gente precisa é entender que há uma modificação do cérebro, há um envelhecimento do cérebro, há uma lentificação do processo de memória, mas ela não acaba. Então, o que a gente precisa é ir estimulando, treinando, porque senão enferruja. Articulação, quando a gente não faz exercício no corpo, ele não enferruja. A gente fala assim, esse hábito. Então, o cérebro também. Então, para o idoso também, desde a infância, passando pela juventude, vida adulta e o idoso. Uma coisa, doutora, que a gente sempre ouve falar, né, principalmente das pessoas que tiveram Covid, que uma das sequelas da doença seria a falta de memória, né? A perda progressiva da memória, fica muito esquecido. Esses exercícios, eles podem ajudar nesse quadro também? Com certeza. O trabalho cognitivo, o trabalho de memória, o cognitivo é um pouco mais amplo do que a memória em si, vai ajudar a pessoa a dar uma melhorada. O Covid atinge tantas áreas que a gente ainda não tem pleno conhecimento, mas independente da forma que ele atinge, essa ginástica vai ajudar a pessoa. Claro que existem profissionais especializados em treinar isso, né, gente? Tá? Então, existem neuropedagogos, neuropsicólogos que fazem esse trabalho aprimorado. Eu estou com mais dificuldade em tal coisa, eu vou trabalhar ali, eu tenho exercícios para aquilo. Aqui a gente está falando de uma forma geral. Sim. Né? Doutora, a alimentação também ajuda no processo de memorização, de fazer um exercício para a memória? Existem alimentos que auxiliam no cérebro? Existe já a alimentação funcional que a gente fala. Tá? É muito comum a gente... Eu não gosto, na verdade, de falar o alimento A ou o alimento B. O que eu acho muito importante é ter uma alimentação variada. Porque para o cérebro funcionar, ele tem que ter energia, tem que ter vitaminas, né? Ele tem que ter proteínas. Então, tudo isso é importante para o organismo funcionar de uma forma geral. Então, é importante ter uma boa alimentação variada, colorida, para poder também ajudar no processo de consolidação da memória. Agora, sabe o que é muito importante? O sono. Não dormir atrapalha demais, mas assim, é imenso o impacto no processo de memória. 8 horas por dia? A cada 24 horas, né? 8 horas por noite. Na verdade, a gente muda um pouco. A gente nasce precisando de maior quantidade de sono e à medida que a gente envelhece, esse tempo de sono noturno, ele vai reduzindo, né? E aí a gente mantém aí até umas 6, 8 horas, sendo uma quantidade
Mais padrão, claro que existem as pontas fora, né? Os extremos fora desse padrão, que funcionam bem também, mas num padrão de 6 a 8 horas por noite. Então, a qualidade do sono impacta diretamente na memória. Eu só tá falando aí, né, dessa questão do sono, eu tô com um pequenininho em casa, e aí, o que os meninos mais me escutam falar é, esqueci tal coisa. Gente, eu tô muito esquecida, porque realmente influencia e impacta diretamente, né? Assim, graças a Deus, hoje ele tá com 6 meses, então eu tô conseguindo dormir um pouco melhor, mas no início, que eu tinha que acordar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, realmente você fica mais vulnerável, né, em relação ao esquecimento. Aí você pensa, quando você tá gripado e tá tossindo muito, acorda muito à noite, no dia seguinte você está mais cansado. Quando você tem a apneia do sono, que é uma doença, também vai impactar na memória, não é só de ficar cochilando ao longo do dia. A consolidação da memória, que é feita num determinado momento do sono, ela está prejudicada, vai impactar. Então, várias doenças que interferem no sono alteram também a nossa capacidade de cognição. Então, doutora, não adianta a pessoa só fazer ginástica, ela precisa combinar outros fatores, né? Muito. A saúde, ela não é uma coisa, né, gente? Não é só alimentação, não é só hidratação, não é só exercício, é um pacote. Né? E aí a gente precisa de dar tempo a todas, dar atenção a todas essas partes do pacote para ele sair bem feito. Uma coisa que me surgiu aqui, de repente a pessoa ela não fez esses exercícios, né, ao longo de toda uma vida. Chegou na terceira idade, ou na melhor idade, como a gente gosta de falar, chegou na melhor idade e aí está começando a ter esses lapsos de memória, né? Acaba esquecendo uma coisinha, outra. É possível começar esses exercícios já na melhor idade? Sim, sim. Sempre vai ter benefício, tá? Sempre tem benefício. O que é importante é que quando começa a acontecer esses lapsos, esses esquecimentos, é bom procurar um médico para a gente ver, para começar a diferenciar até onde esse esquecimento está fazendo parte desse processo de memória, que é uma coisa que você vai esquecer, daí um tempo você lembra, você consegue se organizar e falar, verdade, eu passei em tal lugar, vai lá e está lá. Então, esse é um esquecimento que faz parte do processo, mas ele não vai impactar na qualidade de vida e na função daquele paciente. Então, por exemplo, eu comecei a esquecer o remédio. Poxa, esquecer o remédio impacta na nossa vida, né? No controle da saúde, que vai gerar problemas. Então, essa diferenciação é importante que o médico esteja acompanhando e defina. Independente se for do processo do envelhecimento ou se já iniciou algum processo de doença dessa parte cognitiva, os exercícios vão ajudar a manter as conexões, a tentar novas conexões ou pelo menos a agilizar a conexão que ainda existe. Doutora, quem quer fazer, né, os exercícios deve procurar um profissional? É errado olhar na internet? Pode causar algum prejuízo se fizer esses exercícios sem a orientação de um profissional adequado? Quando você tem uma capacidade preservada, não tem problema, eu não vejo problema. É importante o estímulo na juventude, na vida adulta. No paciente idoso, eu acho importante ter essa diferenciação. Quando você define, não tem acontecido nada de doença, vamos estimular, várias formas, ok. Porque senão a gente vai pegar um paciente que às vezes está começando com o processo de doença e vai colocar ele na internet, vai colocar ele num curso e isso vai se alastrando. Aí depois que não dá certo, procura um médico. Às vezes a gente perde um tempo. Então, da fase criança até a fase adulta, não está impactando na vida, pode procurar na internet, tem jogos de lógica, tem aplicativos que a gente usa hoje, não tem problema. Mas eu acredito que para o idoso é importante ter uma avaliação dessa cognição. Está preservada? Vários tipos, não precisa de acompanhamento. Não está preservada? Temos que definir se há uma doença ou não e às vezes o profissional específico para treinar o que está sendo deficitário. E é importante, né, ter esse acompanhamento médico mesmo, porque essa questão da memória pode impactar, como a senhora bem disse, em outras áreas, né? De repente, começou com esses lapsos de memória, esquece o remédio da pressão, já impacta em outra área. Então, é importante ter esse contato direto com o médico. Sim, né? E às vezes, no momento não está tendo problema, mas aí daí a 1 ano, 6 meses, as coisas mudaram. Então, esse acompanhamento eu acho extremamente importante. Doutora, quem quiser te seguir nas redes sociais, fazer uma consulta contigo, quais que são os seus contatos? Explica pra gente como é que faz para o paciente que está assistindo a gente poder fazer um tratamento com a senhora. Tá certo. Eu estou no Instagram, simonelima.geriatria.
arroba do Instagram, simonelima.geriatria. Pode estar me seguindo lá. Tem meus contatos lá no Instagram também. Eu faço atendimento tanto em consultório quanto no domicílio. No domicílio, por uma empresa chamada Saúde no Lar. Bom? Então, isso a gente pode estar ajudando e lá tem os contatos da Saúde no Lar também. Perfeito. Tá aí na tela, seus contatos, as redes sociais, né, Vanessa? Exatamente. Vou treinar, fazer o exercício aqui. E vai depois dificultando, que cada vou vez elevando mais... o nível. Isso. Tem um que eu aprendi que é assim, ó. Mas não tem tô coordenação. errado. Aí tem que Não tem voltar. coordenação. Exatamente. Tô destrenada. Vocês já viram que tem um relógio que, em vez dos números virem para o lado direito, que a gente fala no sentido horário, os números, os ponteiros e os números são do sentido anti-horário. Então, toda vez que você bate o olho, você tem que parar, pensar, ponteiro maior, tal hora. É uma forma também de caprichar esse estímulo. São muitos recursos, né, Sim, doutora? sim. Hoje nós temos muitos recursos, graças a Deus. Obrigado, Ai, viu, que doutora, bom. pela sua Eu que agradeço, participação aqui no espero que Meio vocês da tenham Piedade. gostado, espero que todo mundo fique atento aí para esse cuidado com a cognição. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.